Olá! No programa Hora Extra desta semana você vai conhecer um pouco mais da profissão de design de ambientes, cujo mercado anda aquecido apesar da crise. Veja também a mensagem de otimismo e leveza da professora e jornalista Leila Ferreira, que deu palestra no TRT de Goiás em comemoração ao Dia do Servidor. E no bloco de entrevistas, o advogado e professor José Eduardo Barbieri fala sobre os direitos humanos e a justiça do trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai saber um pouco mais sobre a profissão de design de ambientes. Veja também a mensagem de otimismo e leveza da professora e jornalista Leila Ferreira, que deu palestra no TRT de Goiás em comemoração ao Dia do Servidor. E no bloco de entrevistas, o advogado e professor José Eduardo Barbieri fala sobre os direitos humanos e a justiça do trabalho. O Hora Extra está começando agora. O mercado do profissional de design de ambientes continua aquecido apesar da crise. A carreira é relativamente nova e disputa espaço com a do arquiteto. Confira. Proporcionar conforto e bem-estar em qualquer lugar. Estes são os principais objetivos do designer de ambientes. Este profissional pode desenvolver projetos de decoração para espaços residenciais, comerciais, harmonizando móveis e acessórios. Combina cores, acabamentos, iluminação. Cada detalhe passa por uma análise criteriosa e o resultado é de encher os olhos. De um pequeno objeto de decoração a uma sala e até um prédio inteiro, o profissional de designer de ambientes pode trabalhar com a criação de qualquer objeto de uma sala como esta, sempre se preocupando com a funcionalidade e, claro, com a beleza e a estética. Para trabalhar com qualidade na área, é importante fazer um curso superior. Em Goiânia, a UFG oferece na Faculdade de Artes Visuais o curso de Design de Ambientes. São 5 anos de formação em que os alunos passam por aulas teóricas e também práticas, onde podem planejar em programas de computador cada peça usada na decoração de um espaço. Então, desde um consultório médico, uma clínica veterinária, uma casa, um loft, uma loja, uma cobertura, quer dizer, todas essas funções precisam de uma atividade de um designer de ambientes, que é aquilo exatamente que o arquiteto não faz. O arquiteto faz a edificação dentro de uma escala muito maior e o designer de ambientes chega exatamente no detalhe, onde 2 centímetros fazem diferença para o conforto daquele trabalho que a pessoa exerce naquela função, naquele lugar. Isabela está no último período do curso. Já inserida no mercado de trabalho, ela explica que para começar a trabalhar, precisou conhecer os softwares de desenho industrial e decoração. Sem os softwares é muito complicado, porque hoje em dia não existe mais aquele desenho à mão, que existe, né? Mas é muito raro, porque os softwares foram criados para a gente gastar menos tempo, para ser mais prático, para ser 3D, então eles facilitam muito a vida e hoje em dia não é necessário você fazer à mão, então por isso o uso dos softwares. O coordenador do curso da UFG explica que o aluno deve passar por programas de estágio, onde pode aprender aos poucos como se tornar um profissional. Vários setores precisam de um designer de ambientes, o que acaba deixando o mercado ainda mais atrativo. Eu acho que tem espaço para todos, tudo depende do talento da pessoa e da dedicação. Sabe, a pessoa que se dedica, que ela tem exatamente uma meta em crescer, em aprender e ter humildade de aprender também, né? Isso é uma coisa difícil, que a pessoa tem que estar para o resto da vida. A gente sempre tem algo a aprender com alguém. Então, quem está com esse espírito consegue o trabalho, consegue ter seu espaço, se expressar no mercado. Muitas possibilidades, assim como um ambiente pode ser planejado e decorado de várias formas, o profissional também pode entrar no mercado de trabalho e tornar os espaços mais atraentes e confortáveis.
professora e jornalista Leila Ferreira abordou em palestra no TRT de Goiás a arte de ser leve. A palestra fez parte das comemorações do Dia do Servidor. Para a jornalista, o mundo precisa de mais gentileza. O dia foi de reconhecimento aos colaboradores da Justiça do Trabalho. O TRT de Goiás entregou o prêmio Servidor de Mérito a 64 servidores. O presidente Aldon Taglialenha fez questão de destacar o valor de todos os servidores para o tribunal. O servidor é tudo para o nosso tribunal. Todos os magistrados trabalham com a ajuda do trabalho dos servidores. E foram os servidores que estão ajudando a nós passar por esse período conturbado. Eles nos ajudaram e continuam nos ajudando. Nós passamos por muita coisa. Por cortes orçamentários, por redução de verbas, redução de horários, tivemos um incêndio, tivemos alagamentos. E os servidores estão sempre do nosso lado, do lado da administração, nos ajudando a passar por essas intempéries. A homenagem do Dia do Servidor também contou com uma grande confraternização e com uma palestra da professora e jornalista Leila Ferreira, com o tema A Arte de Ser Leve, que é título de um de seus livros publicados. Um tema que contribuiu muito para uma reflexão sobre a importância de levar a vida com tranquilidade também no trabalho. Fiquei feliz com o convite, porque eu acho que não só na atividade aqui em questão, né, dos servidores do trabalho, da Justiça do Trabalho, mas as atividades que envolvem um volume muito grande de trabalho, estresse, condições estressantes, né? Eu acho que mais que nunca nesses ambientes é preciso refletir sobre as relações interpessoais, sobre os valores, o estilo de vida. A gente fala muito em qualidade de vida, né? E se esquece que talvez a coisa mais importante para a qualidade de vida seja a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais. Então, eu acho ótima a oportunidade de falar disso para pessoas que precisam muito de ter isso em mente para diminuir a pressão do trabalho, né? Leila já entrevistou mais de 1.500 pessoas ao longo da carreira de jornalista, desde pessoas mais simples até celebridades como o escritor Sidney Sheldon e a rainha Silvia da Suécia. Na palestra, ela passou os principais ensinamentos que ela adquiriu durante toda essa trajetória. A palestra, na realidade, é o resumo do resumo da ópera, né? Para escrever o livro A Arte de Ser Leve, eu viajei muito. Eu fui à Holanda, Portugal, Estados Unidos, interior de Minas. Entrevistei muita gente sobre gentileza, desaceleração, consumismo, felicidade. Fui à Holanda entrevistar o sociólogo, que é o maior especialista do mundo em felicidade, né? São muitas reflexões. Mas aqui o que eu faço é uma mistura de todas as histórias e os depoimentos que eu ouvi de especialistas em comportamento e de pessoas anônimas e sábias, e misturo isso com as minhas próprias reflexões, né? E tem que caber em 1 hora de palestra. No próximo bloco, o advogado e professor José Eduardo Barbieri fala sobre os direitos humanos e a justiça do trabalho. Confira a seguir. Ao longo da história, podemos afirmar que a primeira forma de trabalho foi a escravidão. Apesar de forçadas, as jornadas eram intermináveis, havia a prática de castigos corporais e não havia nenhum tipo de respeito ao trabalhador. Situação essa que perdurou por muitos séculos. Mas e agora? No século XXI, podemos dizer que a escravidão ganhou novas formas? No âmbito do direito do trabalho, há diversas leis que protegem os direitos humanos dos trabalhadores. Todo esse arcabouço legal visa colocar limites ao poder do empregador. Sobre o assunto, conversamos hoje com o professor e advogado José Eduardo Barbieri. Seja bem-vindo, professor, à Hora Extra. Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição de vocês. Pode-se dizer que os direitos ou interesses meta-individuais sociais dos trabalhadores são direitos humanos? As expressões que traz uma conceituação de proteção da dignidade, todas elas, por serem transindividuais, quer dizer, ultrapassa a ideia da pessoa, do indivíduo,
e busca uma coletividade difusa, coletiva ou individual homogêneo, ela é considerada direitos humanos. E qual a diferença quando se fala em direitos fundamentais e direitos humanos? Muita gente confunde esses dois conceitos. Assim, vamos até acrescentar um outro. Tem o direito do homem, enquanto ser humano, homem, ser humano. Direitos humanos e direitos fundamentais. E o Código Civil traz os direitos personalíssimos. Então, não é que existe uma hierarquia, mas são nomenclaturas diferentes para mostrar, dentro do ordenamento jurídico, uma proteção internacional. De que forma? Eu tenho um direito do homem que é natural dele, do ser humano, enquanto a sua própria existência. Ele não precisa estar legislado, reconhecido pelo Estado, mas é inerente dele a existência enquanto ser humano. Eu tenho direitos humanos, que é um direito pactuado ou convencionado pelas convenções internacionais, através da ONU, da OEA, da OIT, da OMS, da Unesco, Unicef, quer dizer, as entidades internacionais que convencionam junto com os Estados-membros a ideia de direitos humanos. Esses direitos humanos são absorvidos pelo Estado-membro, no caso Brasil, e transformados através da Constituição Federal como garantias fundamentais. Essas garantias fundamentais são direcionadas para a legislação ordinária, em especial no Código Civil, que são os direitos personalíssimos. Então, é a mesma estrutura. O Brasil hoje, como Estado-membro, é o Minha Casa Minha Vida da ONU e da OEA. O Brasil não legisla mais algo próprio dele. Ele simplesmente recepciona essas orientações internacionais e traduz como uma legislação interna. Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha, um outro exemplo disso é a Lei da Empregada Doméstica, onde a OIT, fazendo uma descrição da violência que a mulher negra no Brasil sofre, em especial pela falta de direitos dado a ela, que a profissão, vamos dizer, uma profissão própria da mulher negra é o trabalho doméstico. No século XXI, em 2015, nós temos uma legislação aproximando da CLT os direitos para a empregada doméstica. Quem fez a legislação não foi o Brasil, foi uma ordem da OIT para o Brasil fazer. Então, esse alinhamento de direito do ser humano, direitos humanos, garantias fundamentais e direito personalíssimo estão todos alinhados. Interessante. E qual a importância, na sua opinião, da formação humanística dos magistrados como meio de efetivar e potencializar o acesso coletivo à justiça do trabalho, ou seja, o papel do magistrado como protagonista da realização dos direitos humanos sociais e meta-individuais dos trabalhadores? Nós temos uma estrutura de poder judiciário formatada durante o século XX muito rigorosa, em que o juiz tinha que sentenciar e sentenciar não na postura de convencer com as suas decisões, mas sentenciar como um mando. Olha, quem manda aqui sou eu. E as relações de trabalho, elas não podem ser assim. As relações de trabalho, como envolve toda uma economia, o juiz tem que ter a sensibilidade de que quem está ali, patrão e empregado, eles são seres humanos e esse ser humano deve ter a sua proteção. E o juiz, na sua formação humana, ser capaz de compreender as relações e, com a sua sentença, com o seu procedimento até chegar à sentença, convencer as partes, num processo educacional para o empregado ou para o empregador, de que aquela lide, aquela reclamação trabalhista, ela foi dada a fim com a sua sentença e não criando mais conflitos com a sua decisão. E a escravização de trabalhadores no Brasil, né, é incompatível com a atual conjuntura de direitos humanos fundamentada na dignidade da pessoa humana, já que o trabalho forçado viola diretamente os fundamentos dos direitos humanos. Há expressa proibição do trabalho escravo no direito positivo brasileiro? Sim, nós temos uma legislação própria que prevê a criminalização do trabalho escravo, com suas consequências em relação a isso. Mas nós vivemos num país em que ainda temos uma cultura, pela própria criação do sistema normativo, de um processo ainda da Idade Média. Eu falo isso porque toda a estrutura da exploração do trabalho se dá com
a perspectiva de que eu tenho que tirar toda a força da mão de obra do trabalhador para eu lucrar. Então, a legislação, ela serve para alguns ver como uma forma de punir o patrão ou o empregador em relação a isso. Na minha concepção mais humanista, a legislação que trabalha a ideia da escravidão, ela vem como uma política pública educacional. Nós temos que muito mais socializar o empresário de que o trabalho, o meio ambiente, o consumidor, toda a estrutura econômica, a dignidade da pessoa humana são princípios basilares da função social da empresa dele. Então, essa estrutura legislativa, ela deixa de ter primariamente um aspecto punitivo, mas necessariamente um aspecto educacional. Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com o professor Barbieri sobre direitos humanos e a justiça do trabalho. Voltamos já. Qual o período considerado noturno perante a legislação trabalhista? Para o trabalho urbano, considera-se noturno aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Para o trabalho agrícola, entre 21 e 5 horas. Para o trabalho pecuário, entre 20 horas e 4 da manhã. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o professor e advogado José Eduardo Barbieri sobre direitos humanos e a justiça do trabalho. Professor, agora a gente vai ver um pouquinho do que pensa, o auditor fiscal do trabalho, Roberto Mendes, que realiza um trabalho em campo em busca de trabalhadores que vivem em condições análogas à de escravo. Vamos lá? Em pleno século XXI, ainda existe no Brasil e no mundo a exploração do trabalho humano em condições análogas à escravidão. A última estimativa global da Organização Internacional do Trabalho é a de que existiriam atualmente no mundo quase 21 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado. Para a América Latina, a estimativa é de 1.800.000 vítimas. Em 2016, 326 trabalhadores foram resgatados no Brasil, 16 no estado de Goiás. Diante dessa realidade, é difícil falar em garantia de direitos humanos para o trabalhador. Os problemas econômicos estruturais e de desigualdades sociais acentuadas deixam transparecer a sensação de que os direitos humanos e fundamentais pareçam algo distante do dia a dia do trabalhador no Brasil. O auditor fiscal do trabalho, Roberto Mendes, atua há 10 anos no combate ao trabalho escravo. Ele já participou de mais de 40 operações de resgate e afirma que, em algumas situações, as vítimas não possuem condições mínimas para trabalhar e viver com dignidade. Quando a gente vai para essas ações de combate ao trabalho escravo, a gente percebe que dois valores importantíssimos, para o ser humano não são observados, que é, às vezes, ou a liberdade ou a dignidade do trabalhador, ou ambos, Então, esses dois valores, previstos na Constituição Federal como direitos humanos, direitos fundamentais da pessoa humana, não sendo resguardados pelos trabalhadores, com certeza o trabalhador está sendo lesado nos seus direitos básicos, nos seus direitos humanos. Roberto explica ainda que a maioria dos casos de trabalho escravo acontece na zona rural, principalmente no setor agropecuário. Para o auditor, ainda há muito o que ser feito para garantir os direitos humanos na esfera trabalhista. Fazer com que os empregadores garantam para seus empregados condições de moradia, condições de alimentação adequada, um salário digno. Por exemplo, os trabalhadores dormem em condições precaríssimas em algumas empresas, em alguns empreendimentos. A água que é fornecida não é potável, a alimentação é super deficiente, às vezes não se garante o salário mínimo, as jornadas são extenuantes. Os trabalhadores não têm local para se repousar, as camas são improvisadas, não tem local para tomar banho, não tem local para fazer suas necessidades fisiológicas. Então, há muito que se avançar ainda para que se chegue a um mínimo aceitável em termos de direito trabalhista, em termos de direitos fundamentais da pessoa humana.
Pois é, ele falou muito sobre a escravidão contemporânea no campo, mas Correto. ela também é muito presente nas cidades, né? Sim, a gente tem a mania de, quando fala de trabalho escravo, a primeira imagem que vem é do campo, rural. E a gente esquece que, embora tenha percepções diferentes, mas o trabalho urbano também é tão desgastante quanto, ou tão escravizante quanto o que se fala de condições análogas a escravo. Haja vista a condenações de algumas empresas têxteis, alimentação, em cima da questão do trabalho escravo. É engraçado a gente perceber, né, que a gente tem uma legislação protetiva fora e interna, é boa a atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, mas ainda não conseguimos erradicar a escravidão contemporânea no Brasil. O que pode ser feito, na sua opinião? Na minha opinião, processo educacional. O punitivo já ficou bem claro que não traz o resultado que é evitar o trabalho escravo. O processo educacional, junto com empresários, junto com um processo na educação infantil, todo o aspecto informativo para se conhecer que a pessoa que está produzindo junto com você, ele produz a sua riqueza e ele jamais pode ser deletado de tal forma, desgastado ou imposto a ele uma situação, como é que eu vou te dizer, lesiva ao ponto de prejudicar o próprio negócio do patrão. É urgente essa mudança de concepção. Com certeza. Por outro lado, o Estado, no caso o Poder Legislativo, quando ele omite, né, no papel de produção e atualização das normas trabalhistas, nesse caso, caberia aos tribunais buscar essa aplicação de uma visão que preserve os direitos humanos, né, como estratégia de justiça política? Hoje assim, vou falar exatamente hoje que nós estamos vivendo, ainda mais no país em que as nuvens já estão no seu nimbo, trovoadas e tudo. O Congresso Nacional, ele está travado. Esse entrave de uma discussão econômica, política, partidária, e ainda mais com o trabalhador exposto por quem deveria ter a sua proteção, nós estamos passando um momento em que o legislador não está cuidando da proteção do trabalho. Sente-se um medo. E esse medo de proteger o trabalho, para não saber em qual lado vai estar na questão partidária, há uma possibilidade de um retrocesso. E por isso que eu expliquei no primeiro bloco da necessidade de se alinhar ao que pensam as organizações internacionais sobre o Minha Casa Minha Vida Brasil no âmbito normativo, porque o Congresso Nacional demonstra-se cada dia mais fragilizado com a questão do trabalhador. E digo mais, ele deixa de estimular as instituições que protegem a relação do trabalho. Eu falo relação do trabalho, protege o empresário e o trabalhador. Ele deixa de fortalecer o Ministério Público do Trabalho, deixa de fortalecer a Delegacia Regional do Trabalho, deixa de proteger a Justiça do Trabalho como um todo e, consequentemente, vulnerabiliza ainda mais as relações de trabalho. Ao ponto que a gente coloca discussões entre direita e esquerda, e não existe discussões de direita e esquerda quando se trata de dignidade humana. Tanto um quanto o outro lado, num país que a gente está vivendo agora, o que se preserva, o que se deve preservar é a dignidade da pessoa humana. Com certeza. Professor Barbieri, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela Rádio Web. Até a próxima semana.